a nós, que arma sua tenda no meio de nós. Então aqui está Maria abrindo a exposição bíblica deste ano. Ela é uma imagem idealizada pelo padre Alberione, e ela está aqui como grande missionária, apresentando esse verbo que se fez carne, que foi gerado no seu santo seio. E aqui nós sempre colocamos o título da exposição: E o verbo se fez carne. Nós tiramos essa passagem de João 1,14, Evangelho de São João. Colocamos aqui também como mais uma abertura para colocar as pessoas dentro dessa exposição, que é o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós colocamos o prólogo de João, que é um dos maiores textos da nossa Bíblia. Aqui está o resumo da nossa fé, aqui está o resumo da história da salvação. O verbo, que é Deus, que veio para o mundo ser carne para poder nos salvar. Essa exposição nós desenvolvemos em 4 momentos. O primeiro momento dessa exposição é uma mesa que se chama O Poder Criador da Palavra de Deus. Vamos até lá? Vamos. Pronto, no Poder Criador da Palavra, nós começamos com a experiência da liberdade, que é o paraíso. Nós começamos com Deus criando todo um lugar de delícia para colocar o homem e aí conviver com esse homem em harmonia. O paraíso é essa relação de amor de Deus com o homem. Colocamos lá no fundo o casal Adão e Eva, nossos primeiros pais, como que observando esse jardim, essa delícia que Deus fez. Aqui nós temos o livro do Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. No segundo momento, nós fizemos a mesa que fala desse poder criador da palavra. O objetivo dela é que toda pessoa que se aproxime dessa mesa possa criar, possa, manipulando esses cones, criar a palavra de Deus. Aqui a pessoa pode fazer 6 passagens do livro de Evangelho de São João, que é o nosso prólogo. Aqui, desse outro lado, esses outros cones, ela pode montar Gênesis 1 e Gênesis 2, tá? E aqui nós colocamos todas as palavras do livro do Gênesis e entrelaçamos num grande elo para se transformar, para que as pessoas percebam que é um grande tesouro. Colocamos nesse baú de tesouro, porque a palavra de Deus não é outra coisa mais do que o grande tesouro que Deus nos deu. E outro momento dessa exposição está aqui, desse lado, que é o momento em que a palavra se faz livre. Depois do exílio, quando as pessoas foram para o exílio, que perderam o templo, né? Perderam todo o ritual que tinham, a maneira deles segurarem a fé foi escrevendo. Então apareceu a Bíblia na volta do exílio. Então, quando na volta do exílio, o sacerdote Esdras compilou todas as tradições orais que existiam, e nós temos hoje o Pentateuco. Nós colocamos aqui como grande abertura dessa mesa uma Torá de rolo, isto é, o Pentateuco, e colocamos em cima dela o alfabeto hebraico para simbolizar que a palavra caiu
e se tornou agora livro. E aqui nessa mesa nós temos livros, e temos livros raros. Nós temos esse códex aqui, esse códex chamado Codex Leningrado. Ele é o texto mais primitivo, o texto mais antigo do Antigo Testamento, tá? Ele é escrito todo em hebraico e é a fonte de pesquisa dos estudiosos da Palavra de Deus. Agora, dona Noélia, dá a impressão que é escrito de cabeça para baixo. Ou a senhora... É porque o hebraico é sempre da direita para a esquerda. O hebraico é diferente, tá? O hebraico é escrito da direita para a esquerda, tá? Nós pensamos que o livro está ao contrário, mas não está, tá? Certo. Aqui nós temos a Vulgata. Nós temos a Septuaginta. A Vulgata foi traduzido para o latim, tá? Por São Jerônimo. Nós temos aqui também agora a Septuaginta, que foi a tradução dos 70, né? A tradução do grego para o grego, tá? E temos aqui também a Taná, que é a Bíblia completa do judeu, a Bíblia hebraica. A Taná, ela é composta da Torá, mais os escritos, mais o livro dos profetas. Essa é a Bíblia completa dos nossos irmãos judeus. Temos aqui Bíblia em vários idiomas, temos uma Bíblia escrita em chinês, uma Bíblia escrita em chinês. Nós temos Bíblia em francês e temos evangelhos em várias línguas bem distantes. Nós temos o evangelho escrito em línguas bem distantes. Essa aqui é em maltês, esse evangelho de João. Nós temos o Novo Testamento em francês. Quer dizer, temos vários, para nós percebermos como a Bíblia, a Palavra de Deus, se espalhou no mundo todo. É pregado, tá? E aqui do lado nós colocamos os 4 evangelhos, os evangelistas com os seus símbolos. João a águia, Mateus o homem, ali Lucas o touro. E aqui nós temos Marcos, o leão. Então, a igreja primitiva pegou a passagem de Ezequiel 1:4, da visão que Ezequiel teve da glória de Deus, e interpretou isso como os 4 evangelhos. Quem tiver um tempinho, abra a Bíblia em Ezequiel 1:10 e leia. Você vai entender por que cada um dos evangelistas tem esse símbolo. É muito importante que a senhora vá colocando as pessoas, orientando, né? Pronto. Orientando as pessoas para que elas tenham um acompanhamento até melhor, Pronto. né? Pois abra a Bíblia em Ezequiel 1:10, que vocês vão ver Ezequiel tendo a visão da glória de Deus, de um homem com faces de águia, face de touro, face de leão. E a igreja primitiva patrística reinterpretou isso como símbolo os evangelhos, tá? Nós temos aqui também uma réplica da prensa de Gutenberg. Nós colocamos aqui essa réplica porque ela tem uma importância muito grande para a Bíblia, porque foi numa prensa como essa que Gutenberg fez a primeira Bíblia. Ele imprimiu a primeira Bíblia. Foi o primeiro livro impresso, foi a Bíblia. E dessa maneira a Bíblia chegou muito mais fácil na mão das pessoas. Antes de Gutenberg ter uma Bíblia, tanto custava tempo como custava dinheiro. Precisava contratar um copista, precisava ter muito tempo e dinheiro para isso. A Bíblia impressa, ela chegou de uma maneira mais fácil na mão das pessoas, tá? Nós temos aqui
nós temos aqui o outro momento dessa exposição, que é a palavra de Deus que se faz pessoa. Tá? Nós colocamos aqui o momento da anunciação do anjo, nós colocamos aqui o nascimento desse verbo, colocamos aqui também a infância de Jesus e colocamos aqui o seu ministério no Sermão da Montanha. Eu gostaria de lembrar agora para vocês que esse momento que a palavra de Deus se faz pessoa é um momento muito mariano. Se vocês perceberem, Maria está presente demais aqui. E isso é de suma importância para nós. Maria, ela não é só uma santa da igreja. Maria, ela tem uma participação efetiva na história da salvação. Essa mesa em que o verbo se faz pessoa, Maria está presente. Está presente de uma forma importante. A anunciação do anjo não é nada mais e nada menos do que a grande pergunta que Deus mandou para Maria. A igreja primitiva diz que o céu inteiro parou para ouvir a resposta de Maria. Você aceita ser a mãe do Salvador? Então, uma pessoa dessa, ela tem uma participação efetiva na história da salvação. Não é? Se Maria não está presente em todos os momentos da vida de Jesus, com certeza ela está presente nos momentos importantes. Estava presente na pergunta do anjo, estava presente nas bodas de Caná para interceder e estava presente no Monte Calvário. Dona Nélia, me deu uma parte aí. Hoje, a senhora falando, que a senhora está falando aí sobre Maria, a mãe de Jesus, eu hoje entrei em um comércio e o proprietário estava lendo a Bíblia. Só que ele é evangélico. E eu disse para ele, eu digo, salve Maria, rainha do céu e da terra. Ele não gostou muito, mas aí eu cheguei e... porque meus conhecimentos são poucos, mas eu disse para ele, eu digo, rapaz, Maria era uma santa, porque jamais Deus ia escolher a mãe do seu filho que não fosse uma santa. Então, não é que eu vá adorá-la, mas vou respeitá-la e tudo que eu quero eu consigo por intermédio dela. Seu Ari, eu vou lhe dizer uma coisa, Maria ainda é mais do que uma santa. Santa, nós temos a Santa Teresinha, grande santa. Nós temos Santa Gema Galgani, grande santa. Quantas santas nós temos no céu, graças a Deus. Mas Maria, nenhuma delas foi concebida sem o pecado original. Nenhuma delas foi preservada do pecado. Então Maria foi a escolhida. E nós temos na nossa igreja um dogma de fé chamado Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem o pecado original. Por quê? Não, olhe, se o pecado entrou no mundo por uma mulher desobediente, o pecado sai do mundo por uma mulher totalmente obediente, totalmente pura a Deus. Então Maria, ela precisa ser vista como corredentora como ela é. Maria é aquela que está cheia da graça de Deus. Maria não tem uma ou outra graça que o Senhor lhe concedeu, mas ela é plena. Se toda a graça foi dada a Maria, tudo passa pelas mãos dela. E não nos enganemos que a volta de Jesus, que nós chamamos de parousia, virá também com a presença da Virgem Maria. Ele quis vir ao mundo por ela e voltará ao mundo por ela. Aqui eu aconselho aos católicos que ainda não são consagrados à Virgem Maria pelo método de São Luís de Montfort, que o façam. Porque
é uma arma a mais na nossa vida. E Maria está juntando o seu exército. Nós somos do exército da Virgem Maria. E isso é um sinal de salvação para nós. Quem está perto da Virgem está perto do Filho. Tá certo? Então eu gostaria nesse momento de, completando essa mesa, nós virmos para cá. Esse espaço, ele foi concebido como um espaço em que se entre nele e se faça uma experiência com essa palavra que se faz pessoa, tá certo? Nós temos aqui um espelho sem nada e um espelho com a face de Cristo. E quando nós nos vemos no espelho que reflete somente a nós, nós estamos sozinhos. Mas quando colocamos o nosso rosto no rosto de Cristo e percebemos que nos vemos sim, mas nos vemos através de Cristo, nossa vida, não que nossos problemas desaparecerão, mas nós teremos uma visão diferente das coisas que nos cercam. O espelho que reflete só nossa imagem é enganoso, é uma imagem enganosa. O espelho reflete o inverso. Quando eu me olho em Cristo, Cristo me completa, Cristo me apoia, Cristo é meu companheiro. Então, a mensagem que tem nessa parte que a palavra se faz pessoa é isso. Nos configuremos a Cristo. Olhemos as coisas da vida através dele. Esse é o segredo. Esse é o segredo, meus irmãos. Eu gostaria de passar agora para a última mesa. Ela está colocada no centro dessa exposição, que é a palavra se faz pão. Só recapitulando um pouco aqui, nós mostramos que o poder da palavra de Deus é criador. Depois nós vimos que a palavra ela se faz livro em determinado momento da história do seu povo. Depois nós vimos que ela se faz pessoa. São Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E depois que ele vem, que cumpre a sua missão, que vai, se entrega por amor, minha vida ninguém toma de mim, mas eu a dou porque quero, quando acontece a nossa redenção, que Jesus sobe ao Pai. No Evangelho de Mateus, ele nos diz, no final do Evangelho, ele nos diz, e eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Eis, meus irmãos, a maneira como o Senhor está conosco. Ele vem e se faz pão, alimento para nós. Nós não podemos falar de Eucaristia se nós não falarmos em João 6. No Evangelho de São João ele diz, o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Aqui nós temos a palavra que cai no grande cálice e que transborda para nós pão, alimento para a vida eterna. Essa palavra que se faz pão, porque a nossa alma precisa de alimento. Ele é o alimento para a nossa viagem. Ele é o grande viático, Jesus Cristo. Nós não poderíamos fechar essa exposição de outra maneira. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de dizer outra coisa. Nessa mesa está presente a Santa Missa. Aqui nós nos alimentamos da palavra na missa e depois nos alimentamos do seu corpo. Nós sabemos que na liturgia existem duas mesas.
Existe a mesa da palavra e existe a mesa do sacrifício. Ambas contendo o mesmo Deus. Um em forma de palavra e outro em forma de corpo, em forma de pessoa. Porque na missa, Jesus se entrega misticamente a nós. O Calvário se instala na missa. A nossa missa não é uma representação de uma ceia, mas é o sacrifício de Jesus, é o Calvário de Jesus. Quem quiser aprofundar isso, leia Padre Pio. Padre Pio, como ninguém experimentava esse Calvário na Santa Missa. Padre Pio chorava na hora da missa e perguntavam a ele por que ele chorava. E ele dizia: você não choraria se estivesse no Calvário? Então, meus irmãos, aqui nós encerramos a exposição com essa grande reflexão. O Senhor, além de vir me salvar, de se entregar, se transformou em pão para nós. Eu gostaria só de deixar aqui para reflexão uma frase de São José Maria Escrivá, que diz para nós o seguinte: há mais humildade em Jesus Eucarístico do que em Jesus na manjedoura. Aquele menino que se fez pobre, pequeno, não é tão humilde como o Cristo que se faz alimento num pedacinho de pão para você. Aproximemo-nos da Eucaristia com esse amor, com esse pensamento. O Senhor se humilha todos os dias para me alimentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Maria. Salve Maria, Rainha Amém. do céu e da terra. Amém. Dona Nélia, se a senhora me permite, nós que representamos a TV Terço, apesar de estarmos aqui atrás da câmara, mas estamos fazendo o nosso trabalho. E então, o que eu tenho a lamentar numa exposição como essa, que eu sei que lhe custou muito trabalho, suor, o que me entristece é eu não ver a casa cheia. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser honesto comigo e com as pessoas que vão ver esse vídeo. Então, nós temos apoio em outras coisas que não há necessidade, mas num trabalho desse que eu, sinceramente, eu me interessei bastante para vir fazer a cobertura desse seu trabalho. E é isso que precisa os nossos padres também propagar um trabalho desse da senhora, como é o meu trabalho também. Eu não estou querendo que propague, não, eu estou apenas só exemplificando. E, mais uma vez, nós aqui da TV Terço, estamos muito alegres com esse seu trabalho e espero para o ano que a senhora volte a fazer esse mesmo trabalho, agora só que com uma divulgação maior. E espero que as pessoas que estão vendo esse vídeo divulguem, repassem para seus irmãos, companheiros. Eu gostaria de agradecer muito o senhor, porque o senhor que veio me procurar, e gostaria de dizer aqui agora, eu não posso deixar de dizer que quando eu acabei de fazer junto com meus companheiros aqui da formação, quando nós acabamos de fazer, eu disse, Jesus, Maria, agora é com vocês. Nós fizemos o que a nossa pequenez deu para fazer, fizemos com muito amor. Agora é com vocês, vocês divulguem. E o seu Ari aparece. E a minha interpretação é que o seu Ari foi com certeza enviado por Deus, porque o Senhor, Ele escuta tudo o que dizemos. Tudo o que dizemos. A gente não deve pedir algo ao Senhor que a gente não queira, porque Ele sempre nos escuta.
E o seu Ari aqui hoje, esse momento hoje que a exposição está vivendo, com certeza tem a mão de Deus e de Maria Santíssima. Eu gostaria que nós fôssemos ali no espaço onde há a biblioteca. Nesse espaço, nós fizemos, o objetivo dele é uma reflexão de quem é Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Sempre nas nossas exposições, nós aproveitamos esse espaçozinho da biblioteca para fazer um espaço de reflexão. Aqui você vai refletir quem é Jesus na sua vida. Nós colocamos aqui, e todas essas impressões são feitas em pedra cariri. Nós colocamos passagens do Evangelho de pessoas que descobriram quem era Jesus na sua vida, tá? Colocamos aqui esse grande banner de um pintor americano chamado Greg Olsen. Ele fez uma das maiores invocações do próprio Cristo, eu sou o bom pastor, e colocou crianças representando todas as nações do mundo. E o grande objetivo é você perceber que para entrar no reino de Deus, nosso coração tem que se fazer como um coração de criança. E esse quadro, ele é muito lindo e ele dá uma reflexão muito grande. As pessoas que chegam aqui, apesar de poucas, elas se emocionam de ver a expressão de cada criança, de perceber que cada uma que está aqui tem algo nas mãos a oferecer para Jesus. E o que é que nós temos na nossa mão para oferecer ao Senhor? Nós não podemos nos apresentar a Ele com as mãos vazias. Não podemos. Aqui cada criança tem algo de seu, algo simples, mas que o Senhor recebe com muito amor. Aqui no teto nós fizemos um momento de uma pequena formação de quem é Jesus na vida das pessoas. Colocamos Marta e Maria, colocamos o cego Bartimeu, colocamos Tomé, colocamos a samaritana, essas pessoas que tiveram uma experiência com Cristo, com Jesus. Aqui nós temos Marta e Maria. Nós temos Jesus olhando para Marta e dizendo: Marta, Maria ficou com a melhor parte. A melhor parte, meus irmãos, é nos sentarmos ao pé do Mestre e ouvirmos o que Ele tem para dizer. Para aí sim a gente ser Marta, a gente saber o que o Senhor quer de nós. Colocamos aqui Tomé que teve uma experiência de toque com o Senhor. Ele precisou tocar e Jesus respeitou esse momento de Tomé. E ele, quando toca, quando percebe a grandeza do que aconteceu, ele faz a maior profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Nós temos aqui uma passagem muito importante, que é a samaritana no poço. Nós sabemos que os samaritanos e os judeus não são amigos. Eles se evitam. Na época de Jesus eram chamados de cão os samaritanos. E Jesus se aproxima dessa mulher que ao meio-dia vai no poço tirar água. E no ato de amor, amando essa mulher, fazendo um grande trabalho de evangelização com essa mulher, faz com que ela largue seu cântaro e saia para anunciar. Olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Um poço no deserto é sinal de vida ou morte. Essa mulher, ela ia para